Três Lagoas se ouve e se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul avança aí em projeto da citricultura e prevê plantar mais de 100 mil hectares somente aí nos próximos anos. Hoje nós vamos falar também dos avanços de casos de escorpiões em Três Lagoas. Mais de 570 casos foram registrados somente neste ano. A dengue também acende alerta das autoridades. Hoje nós vamos falar que Mato Grosso do Sul já registrou, 39 feminicídios somente neste ano. E o comércio da cidade começa a funcionar hoje em horário especial até às 10 horas da noite. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, será a nossa entrevistada do dia. Vamos fazer um balanço de como foi a área da saúde neste ano aqui em Três Lagoas. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar, Ana, daquela execução que chocou Três Lagoas após um homem ser morto dentro de uma conveniência. O SIG agiu rápido e conseguiu prender o principal suspeito de arquitetar e executar esse plano, identificou os demais e daqui a pouco vamos dar todos os detalhes. E ainda vamos falar de um motociclista que também sofreu uma queda após um carro derramar óleo na rua Paranaibana. Combinado, Alfredo. Nós vamos agora com destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Começamos a semana falando da entrega das reformas de escolas estaduais aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco eu explico detalhes. Combinado, Israel. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6h37. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A segunda-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de permanência de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 33. Paranaíba apresenta mínima de 22 e máxima de 33 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 24 graus e máxima de 33. Já Inocência tem mínima prevista de 22 e máxima de 33 graus. E Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 34. 6 horas e 38 minutos e segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a cidade terá temperaturas variando entre 23 e 33 graus, com alta probabilidade de garoa fina ao longo do dia. E neste final de semana choveu forte em Três Lagoas, hein? Como choveu aqui na nossa cidade neste final de semana, assim como em várias cidades de Mato Grosso do Sul. O calor e o risco de chuva vão marcar o início de semana em Mato Grosso do Sul, viu, gente? Tem mais possibilidade de chuvas para todo o estado nesse início de semana. Nesta segunda-feira, o tempo segue instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do estado, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC. Em Campo Grande, o início de semana será marcado por sol entre nuvens e possibilidades de pancadas de chuva com temperaturas entre 23 e 30 graus. No leste do estado, em Paranaíba e aqui em Três Lagoas, devemos ter chuva e calor intenso, especialmente em Três Lagoas, onde os termômetros podem chegar aos 42 graus. Já na região sudeste, em Porto Murtim, vamos ter chuva e temperatura de 23 e 33 graus. No Pantanal Corumbá e Aquidauana, devemos registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 25 e 37 graus. Na região norte, Coxim, Camapuã, também tem previsão de chuva.
com máximas próximas dos 33 graus. No sul e no Cone Sul, as cidades como Dourados, Ponta Porã e Guatemi também entram na rota de instabilidade, com chuva frequente e temperaturas mais amenas, variando de 22 a 33 graus. A combinação de calor e a umidade mantém o alerta para pancadas de chuva, acompanhadas de raio e rajadas de vento em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Então, gente, esta é a previsão do tempo para esta segunda-feira, para esse início de semana. O sol está saindo agora pela manhã em Três Lagoas, mas ao longo do dia podemos ter aí pancadas de chuva, assim como em todo o Mato Grosso do Sul, né? A semana indicando calor e chuva aqui para o nosso estado, ou seja, tempo instável nesta semana. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6h40. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você interagir conosco. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6h40. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo detalhes daquele crime que nós falamos aqui na última sexta-feira, de uma execução que aconteceu em um estabelecimento comercial no bairro Vila Verde, aqui em Três Lagoas, né? Que ganhou bastante repercussão pela crueldade, né? Pela barbaridade do crime, mas a polícia agiu rápido, gente, já conseguiu esclarecer esse crime que aconteceu aqui em Três Lagoas. E o Alfredo Neto tem mais detalhes. Oi, Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Agiram rápido, Ana. O SIG, Setor de Investigações Gerais, assim que entrou no trabalho investigativo, conseguiu levantar as informações pertinentes para poder conseguir identificar os suspeitos. Os 4 homens que estariam nesse carro HB20 que teria sido roubado, incendiado, carro esse que foi localizado logo em seguida. Os policiais conseguiram fazer a identificação dos criminosos e fazer a detenção do principal suspeito, que teria arquitetado e seria um fator motivacional para esse crime, Ana. A identidade dele não foi divulgada pela Polícia Civil, mas em nota a Polícia Civil esclareceu que após ser acionada para fazer o trabalho investigativo desse crime ocorrido na última quinta-feira, os investigadores conseguiram, por meio de depoimentos, descobrir que a vítima, o Wesley Lima Souto, teria uma desavença ali com alguns criminosos anteriores. Durante o trabalho investigativo da Polícia Civil, os policiais conseguiram descobrir quem seria a pessoa que Wesley teria essa rixa e conseguiu fazer a localização desse homem. Homem esse que, durante o depoimento para a Polícia Civil, acabou confessando o crime, teria participado, ele teria organizado com alguns comparsas de rondar, cuidar a vítima até o momento propício para poder executá-la. O homem também confessou para a Polícia Civil a identificação dos comparsas que teriam colaborado com ele nessa ação criminosa. Indicou para os policiais uma propriedade rural aonde o veículo teria sido descartado e a outra fazenda aonde eles teriam escondido um armamento. Lá os policiais conseguiram apreender um revólver 38 e 2 pistolas, além das máscaras e as roupas utilizadas no crime. Esse suspeito preso, Ana, esse autor, confesso, desse crime, ele foi preso em flagrante, já está na carceragem da DEPAC aguardando para ser transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, e a polícia tenta localizar os comparsas. Os 2 homens que, junto com ele, desceram do veículo para executar Wesley e também a pessoa que dirigia o veículo. Infelizmente, esse crime, Ana, acendeu o alerta não só para a polícia, mas para a sociedade por conta da falta de senso dos criminosos que invadiram o comércio, não se importando com clientes que estavam ali, com crianças que testemunharam tudo e poderiam ter sido alvejadas por uma bala perdida, simplesmente para eles satisfazerem o ego deles de executar, exterminar a desavença, a pessoa com quem eles tinham uma pendenga, uma rixa. Agora preso, esse suspeito vai responder por homicídio triplamente qualificado, execução, aonde ele matou a vítima sem chances de defesa, crueldade por motivo torpe. Agora, a Polícia Civil trabalha para tentar colocar a mão nos outros 3 comparsas que estão soltos e assim
poder encerrar esse inquérito policial e entregar para o Ministério Público para fazer o trabalho acusatório, Ana. Exatamente, belíssimo trabalho da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, né, da equipe do SIG, Dr. Ricardo Cavenha, que tem feito um trabalho excelente, conseguiu esclarecer rapidamente esse crime, né, que ganhou bastante repercussão pela crueldade em que aconteceu por motivos banais, né, eles teriam tido uma rixa, uma desavença em um outro estabelecimento comercial, numa conveniência no início do ano, e aí de lá para cá vieram tendo discussões, um ameaçando o outro, até que chegou a esse ponto dessa execução, que a gente lamenta muito, né? A maneira como aconteceu, conforme o Alfredo disse, com crianças, pessoas ali dentro do estabelecimento, poderia ter matado outras pessoas, ter atingido outras pessoas, mas a polícia trabalhou muito bem e esclareceu rapidamente esse crime aí. Então, parabéns para toda a equipe do SIG aqui de Três Lagoas. Alfredo, mas a gente fala agora de acidente, porque infelizmente os acidentes não param de acontecer. Uma moto acabou escorregando e deixou o motorista ferido. Sim, Ana. Ainda na sexta-feira, um motociclista em uma motocicleta de alta cilindrada precisou ser socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, após derrapar com a moto, cair no asfalto e sofrer diversas escoriações na rua Paranaíba. Tudo aconteceu no final da tarde, Ana, após a pista molhada ali da Paranaíba, depois de uma chuva, acabar tendo ali óleo esparramado na rua Paranaíba, no cruzamento com a João Silva, por um veículo que não estava com a manutenção em dia. O motociclista, não percebendo esse óleo esparramado na pista, acabou escorregando, sofrendo uma queda e diversas escoriações. A polícia militar foi até o local, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A moto estava regularmente, o motociclista era habilitado, não teria nada de irregular, então só foi feito o aconselhamento. O motociclista foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ficou ali em observação médica. Não teve fraturas, não tinha risco de morte e ficou alerta aí para quem vai pegar as ruas de Três Lagoas, geralmente depois de chuva, ficar atentos com óleo na pista, sujeiras na pista que pode furar o pneu do veículo ou simplesmente fazer as motocicletas ou os veículos de 4 rodas escorregarem como sacolas, porque a gente sabe que a chuva arrasta muitos lixos que não são colocados adequadamente nas lixeiras, são jogados nas vias públicas e acabam aí auxiliando nesses acidentes, provocando acidentes não só com motocicletas, mas também com veículos de 4 rodas aí. Muitos tentam desviar de alguns lixos que são arrastados pelas chuvas ou simplesmente pelos cães que estão soltos nas ruas e acabam ali invadindo a pista contrária, não percebendo outro veículo que está ultrapassando e acaba fechando esse veículo e provocando um acidente. Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6 horas e 47 minutos, 6h47. Gente, uma mulher identificada como Aline Barreto da Silva, de 33 anos, morreu após ser atacada a golpes de faca pelo ex-marido, o Marcelo Augusto, de 31 anos, na madrugada deste domingo em Ribas do Rio Pardo. O caso é investigado como feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência durante a madrugada. No local, os policiais encontraram a Aline gravemente ferida por golpes de arma branca. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital. O autor do crime foi localizado pela Polícia Militar e preso em flagrante. O Marcelo Augusto foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo, onde foram adotadas todas as providências legais. A Aline entra para a triste estatística das mulheres que morreram em razão de serem mulheres neste ano em Mato Grosso do Sul. São 39 casos somente neste ano. Este já foi o o terceiro pior ano desde a criação da Lei Maria da Penha, da Lei de Feminicídio, na verdade. Em 2015, foram registrados aí, há 15 anos atrás, foi criada, na verdade, essa lei em 2015, né? Aí, em 2020, o Estado registrou aí 40 casos e em 2022, 44 casos. Então, 2025 já é o terceiro pior ano desde a criação da Lei de Feminicídio em 2015. Ontem, infelizmente, mais uma mulher morreu vítima, né, de feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul.
Agora são 6 horas e 49 minutos, 6h49. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a secretária municipal de saúde. Nós vamos fazer um balanço, né, das ações da saúde, como que está o atendimento na área da saúde em Três Lagoas. É daqui a pouquinho, porque a gente fala que agora, na última sexta-feira, o governador Eduardo Riedel, né, esteve aqui em Três Lagoas, participou de uma série de atividades, inaugurações, inclusive fez a inauguração oficial da escola Jomap e também de outras reformas em outras unidades escolares. Vamos acompanhar na reportagem. 8 escolas estaduais passaram por reformas nos últimos anos. Essas melhorias tiveram um investimento de mais de 48 milhões de reais. No seu segundo dia de visita a Três Lagoas, o governador fez a entrega dessas reformas na Escola Estadual João Magiano Pinto. Eduardo Riedel explicou que dos 79 municípios, 250 escolas já passaram por reformas e que essas reformas fazem parte do seu compromisso com a educação e com a modernização da educação em Mato Grosso do Sul. Compromisso com a educação, não é só a obra física, é uma reestruturação de atualização, né, desse pacote de infraestrutura para a educação e, em paralelo, a valorização do profissional da educação, a valorização do administrativo, né, uma relação com pais e mestres, a busca ativa nas escolas. Nós não queremos deixar um aluno do estado fora da escola. Isso tem mudado a relação de fluxo, tem aumentado o nosso IDEB, nossa alfabetização em parceria com os municípios. Está aqui o nosso prefeito Cassiano, né, tem avançado muito. Eu sempre digo que aluno não tem cor de uniforme, né? A uniforme do município ou é do estado. O aluno é do Mato Grosso do Sul e passa pela rede municipal, passa pela rede estadual. E a gente tem que ter essa sintonia de trabalho para otimizar o resultado para o sul mato-grossense, esteja ele em Três Lagoas ou qualquer um dos 79 municípios. E nós já estamos com mais de 250 escolas completamente reestruturadas. O estado já investiu mais de 1 bilhão nessas reestruturações todas, tão importante quanto as estradas, a logística, a infraestrutura e o do equipamento escolar é fundamental. Em Três Lagoas, as escolas que foram reformadas foram Professor João Magiano Pinto, o Jomap, Fernando Correia, Padre João Tomes, Bom Jesus, Escola Estadual Dom Aquino Correia, Afonso Pena, João Dantas Filgueiras e Luiz Lopes de Carvalho, a Luloca. Essas escolas ganharam reformas e ampliações para oferecer boas condições aos alunos e aos profissionais de educação. Representando as demais diretoras de escolas, Lourdes Neres destaca essas reformas como valorização do educador em criar um ambiente para melhor acolher esses alunos. Representa a valorização que o governo do estado está fazendo por meio da Secretaria de Educação. São vários projetos, são várias ações, tudo e todos interligam com a estrutura física, né? Então a gente tem os projetos pedagógicos e agora essas 8 escolas, se eu não me engano, que foram contempladas aqui em Três Lagoas, demonstram o comprometimento do governo em dar melhores condições para os nossos alunos e para nós também podermos trabalhar. Aqui em Três Lagoas, o governador Eduardo Riedel participou da inauguração simbólica de 7 escolas estaduais com a promessa da construção de uma nova escola no Jupiá. Além de uma nova escola no Jupiá, o governador pontuou as negociações para mais uma escola estadual que vai atender a região do Novo Oeste. Estamos avançando, né? A Secretaria de Educação ela tem um planejamento. Para cada solicitação, para cada pedido dessa, a gente internaliza a demanda, olha a pertinência, né? E são legítimas essas ações aqui de Três Lagoas, por isso vai ser colocado no planejamento para a execução aí junto com a Prefeitura Municipal. No início da solenidade, o governador Eduardo Riedel foi recebido por integrantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, a FETEMES, onde questionaram sobre a abertura de novos concursos públicos para a educação do Estado. O governador explicou a situação do Estado para novos concursos e também ressaltou que nesta semana estará reunido com a diretoria da FETEMES. É natural e legítima a solicitação. Veja, a rede estadual de ensino, ela tem mais de 25 mil servidores. Nós temos aí pouco mais da metade servidores concursados e a outra metade, fizemos agora o processo seletivo de servidores que a gente chama de convocados. Eles têm contratos aí de 2 anos e passam para o processo seletivo. Eles ainda têm uma diferença salarial e é natural que a representação sindical ela peça o concurso e a estabilidade desses professores. Só que eu tenho que olhar
né, o lado do Estado e do equilíbrio fiscal e desse conjunto. Então a gente não é contra o chamamento de concurso de maneira alguma, mas a gente vai fazer isso no tempo possível. Até porque hoje nós estamos com restrição fiscal. Eu sou impedido por lei por conta dessa restrição fiscal. Mas a gente tem isso muito claro no radar. A gente tem conversado com a FETEMES, vamos ter reunião agora dia 19. O trabalho não para. Nós somos do diálogo, da conversa e com muita transparência, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A gente tem uma premissa central que é não quebrar o equilíbrio fiscal do Estado. A hora que isso acontece, sofre a educação, sofre a segurança pública, sofre a saúde. Então, eu sou responsável por manter esse equilíbrio fiscal como governador do Estado e eu não abro mão disso. Tá aí, né, o governador falando também desta reivindicação aí da FETEMES, né, dos professores. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55. A gente fala que a Comissão de Financiamentos Externos, gente, Confiex, realizou na semana passada a sua 4ª reunião do ano, quando foram analisados 32 projetos e aprovados 26 programas e projetos financiados com recursos externos e garantia da União, totalizando mais de 3 bilhões de reais em investimentos de estados, municípios da União. Entre os projetos autorizados está o programa Três Lagoas Cada Dia Melhor, estruturado para fortalecer o modelo de desenvolvimento sustentável baseado em saúde e educação de qualidade, infraestrutura urbana, preservação ambiental, inclusão social e inovação tecnológica. A operação de crédito externo aprovada para o município totaliza 38 milhões de dólares, ou seja, 206 milhões de reais, sendo 30 milhões de dólares, o equivalente a 165 milhões, financiados aí pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o CAF, e 7,6 milhões, totalizando 41 milhões de contrapartida municipal. O desempenho do programa considera o avanço socioeconômico de Três Lagoas, que consolida-se como polo regional, recebendo entre 10 a 15 mil pessoas adicionais durante a semana e atuando como referência para municípios vizinhos em serviços de saúde, lazer e turismo. Esse crescimento impõe pressões ao meio ambiente, aos serviços públicos e à infraestrutura. Para responder a esse cenário, o programa contempla ações nas seguintes áreas: melhorias dos equipamentos de saúde e educação, requalificação da estrutura urbana voltada para o saneamento, recuperação de áreas verdes, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana, gestão de riscos ambientais. O projeto também prevê iniciativas de transformação digital, com foco na eficiência dos serviços essenciais e na inclusão de grupos vulneráveis. Entre os resultados esperados estão a ampliação e qualificação da rede municipal de saúde, com atenção à neurodiversidade, melhoria da infraestrutura das escolas públicas, redução dos riscos de alagamentos, melhorias de qualidade da água em áreas requalificadas, destinação ambiental, adequação dos resíduos sólidos, ampliação das opções de lazer, esporte, convivência social em áreas verdes, redução da burocracia e morosidade nos serviços públicos, atendimento especializado e humanizado para grupos vulneráveis e aumento da autonomia financeira desses grupos. Então, gente, Três Lagoas foi contemplada aí com mais de 200 milhões de reais, né? São 38 milhões de dólares, o que equivale aí a 206 milhões de reais. Esses recursos serão investidos em várias áreas aqui do nosso município, né? E prevê aí uma série de modernização. A prefeitura ainda não explicou exatamente, né, como que vai se dar essa aplicação desse recurso. Enfim, foi um valor que foi aprovado aí na semana passada por essa comissão. Na verdade, é um financiamento, a prefeitura vai pagar esse financiamento, uma contrapartida, e a gente vai em busca de mais informações aí junto à prefeitura para saber certinho, né, como que vai ser a aplicação desse montante, a partir de quando, como que será todo o processo. Agora são 6 horas e 59 minutos, 6h59. Nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com a secretária municipal de saúde, gente. Hoje nós vamos fazer um balanço desta área, vamos falar o que está previsto para o próximo ano, o que foi feito neste ano, é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho.
Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Vem aí, a 7ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Uma das festas mais tradicionais de Três Lagoas. No dia 13 de dezembro, a partir das 11 horas, na Arena Mix. Vai ter muita música boa, costela de chão com acompanhamentos, ação entre os amigos e muitas atividades nesta edição. Garanta já seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora ou com os nossos colaboradores. Mais informações pelo WhatsApp 67 99206 2604. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Agora são 7h02, 7h02. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você participar conosco. Bom, conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, a Juliana Salim, é a nossa entrevistada do dia, porque é hora da gente fazer um balanço, né, gente, das principais ações realizadas ao longo deste ano. Secretária, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para falarmos, né, da saúde, dos desafios, dos avanços que tivemos. Nós sabemos que a saúde é uma pasta muito complexa, extensa, grande, onde todos os secretários municipais, né, que a gente tem contato e conversa, eles sabem do grande propósito que é. E muitas vezes esse propósito, inclusive, é deixarmos as nossas dores, as nossas famílias, para vivermos, né, esse mundo diferenciado da Secretaria de Saúde, que a gente não tem hora, não tem meia-noite, 1h da manhã, a gente sempre está sendo acionado. Então, assim, eu também venho aqui, né, aproveitando esse início, agradecer também a todos que plantaram nessa seara, que não é uma seara fácil, não é uma seara que muitas vezes traz, né, um desconforto. A gente tem que trabalhar com a nossa inteligência emocional, que é todos os secretários municipais de saúde de Três Lagoas que já passaram e já plantaram, né? Então, Jorge Martins, Angelina Zuc, a Brilhante, Elaine Ferrari, os que eu estou lembrando. Então, agradecê-los a essa plantação e falar um pouquinho aqui de tudo que nós fizemos esse ano.
O que vocês fizeram, secretário? O que foi feito no decorrer deste ano, desde quando a senhora assumiu? Claro que já vem pegando algumas ações de outros secretários, né, que já estavam na pasta, conforme a senhora mesmo disse. Mas o que a senhora destacaria que foi feito para poder realmente melhorar o serviço de saúde? Esse ano, quando eu assumi em maio, nós já assumimos com uma dificuldade, né, na compra do medicamento. Né? Nós não tínhamos um planejamento aguerrido ainda, então assim foi algo que trouxe uma desestabilização no início, né? Porque você já pegar com essa dificuldade da compra, do manejo do medicamento, de colocar ele na licitação, foi uma fase muito difícil para a gente, porque a gente estava entrando novo, né? A gente estava aprendendo a lidar com as situações. E aí a gente já veio com esse boom. Então, colocar a Remume, né, para funcionamento. O que é Remume? Todo município ele tem que ter uma lista de medicamentos aonde os médicos eles vão se guiar, como se fosse um guia mesmo. Né? Então, qual é os medicamentos que o município oferta? E a gente nunca teve em Três Lagoas. Então, a gente conseguiu, né, terminar essa conclusão. Em janeiro a gente já tem a nossa Remume de Três Lagoas. Então, a parte dos medicamentos foi algo que nos impactou muito, mas hoje a gente já consegue. Hoje, dos medicamentos pactuados, hoje a gente tem 148 medicamentos pactuados, né, pelo município, e um só a gente está com dificuldades ainda com o fornecedor. Dos não pactuados, nós temos 210 medicamentos, né? Os não pactuados são aqueles medicamentos que o município não teria obrigatoriedade em tê-los, né? Então, nós temos 210 na nossa lista, sendo que somente 8 ainda nós temos algumas dificuldades com os fornecedores. Porque muitas vezes os fornecedores, eles entram, né, nessa licitação e na hora da entrega do produto ou tem dificuldade com a distribuidora ou tem alguma outra dificuldade com nota no processo e atrasa essa entrega desse medicamento, acabando impactando aí na nossa distribuição também dos municípios. Né? Isso não acontece só em Três Lagoas, isso é geral, né? E dos medicamentos especiais, dos 87 que nós fornecemos, né? 3 apenas ainda está ainda nesse processo. Então, 99% dos medicamentos hoje a gente já tem nas farmácias para serem distribuídos. Então, isso foi um grande avanço. A gente conseguiu trabalhar com bastante planejamento. Bom, hoje a gente pode dizer que hoje não existe falta de medicamentos nas unidades de saúde ou ainda tem? A gente pode dizer que ainda tem alguns medicamentos que eles não são aqueles de grande impacto, mas tem medicamentos que estão ainda tramitando em alguns processos. Para o ano que vem, a gente não vai ter esse problema que a gente teve nesse ano, secretária? No ano que vem a gente já começa em janeiro, né? O processo licitatório, o termo, realização do termo. Então, a gente provavelmente não terá nem para o ano que vem, eu espero que Três Lagoas não tenha mais essas dificuldades. É claro que, igual eu te falei, não é algo que depende só da Secretaria de Saúde, né? É algo que depende também do processo licitatório e de empresas idôneas, que muitas vezes a gente depende delas, elas entram no processo, elas ganham, mas depois elas não dão continuidade. Então, impacta diretamente nessa distribuição, porque você está esperando que a empresa é a mesma coisa, você vai no mercado, compra uma carne, vai te entregar e ela não te entrega, né? Você pagou, você fez todo o processo, né? E ela não te entrega. Então, assim, a gente espera que os impactos sejam menores, né? E continuar aí nesse processo de planejamento. Bom, e além dessa questão do medicamento, o que mais, secretária, que esse ano foi feito para arrumar a casa, para melhorar o serviço da saúde? A gente tem não somente para esse ano, né, mas para o ano que vem também a questão das reformas, né? A gente conseguiu reformar o Poço Santo André, onde a gente trouxe um maior acolhimento, tanto para os servidores, né, nas suas atividades laborais, como para a própria população ali do entorno. Então, o Poço Santo André foi algo que trouxe uma diferenciação na ambiência.
que a gente pretende fazer em todas as outras unidades. Outra reforma também, não foi a reforma, na realidade outro prédio que a gente entregou foi o prédio da ampliação da clínica de fisioterapia, né? A ampliação da clínica de fisioterapia, ela trouxe, além do prédio novo, ela ampliou os serviços também. Então eu consegui rodar ali a fila que estava parada há algum tempo, né, em torno aí de 1.100 pacientes. Hoje a gente tem uma fila aí de 300 pacientes mais ou menos, né, porque é uma fila constante. A fila, a gente fala que ela é viva, né, ela não para, é uma fila que roda a todo momento. E com isso a gente conseguiu trabalhar também na ortopedia, na clínica de ortopedia, que é o complexo ali ortopédico, né, com a fisioterapia e com a parte dos médicos também. Ali a gente assumiu também com uma fila alta, né, em torno de 600 a 800 pacientes. Hoje a gente tem em torno aí de 20 pacientes na fila. Então a gente conseguiu nessa parte do complexo ortopédico, que é muito... É uma coisa que os municípios hoje eles têm muita dificuldade com a ortopedia, né? Além disso, a gente conseguiu, dentro da própria ortopedia, mexer na contratualização. Então, antigamente, na contratualização com o Hospital Auxiliador, a gente não tinha o pré e pós-operatório, onde a gente conseguiu descrever esses fluxos. Hoje a gente tem um protocolo, e aonde você vai para uma cirurgia ortopédica a partir do ano que vem, né? Você faz o seu pré-operatório, você conhece o médico que vai te operar, né? Ele vai te analisar e realmente vai validar aquela cirurgia ortopédica que você está marcada. Porque às vezes tem uma instabilidade, às vezes, de uma conduta para outra. E isso você chega no centro cirúrgico achando que você vai para a cirurgia e chega lá e não acontece. Então isso é frustrante para o paciente. Então a gente conseguiu trabalhar nesse protocolo aí ortopédico para que tenha o pré, o pós-operatório, e depois do pós-operatório que esse paciente segue para a clínica ortopédica. E o prazo para que esse paciente consiga chegar até a clínica de ortopedia? Qual que está sendo esse prazo? Porque sempre foi a reclamação, mas demora para se fazer um exame, para conseguir agendar. Hoje, como que está? Então, é igual eu te falei, tinha uma mais ou menos aí era de 500 a 800. Hoje a gente tem 20, então é um mês você está conseguindo voltar ali para a clínica ortopédica. Haja visto que você já vai sair com o seu pós-operatório do hospital realizado. Então o médico vai operar, você vai ter algumas consultas com ele. Se for uma cirurgia ou algo conservador, você já logo é encaminhado. Senão você tem os seus pós-operatórios no hospital e somente depois você é encaminhado para a unidade básica com alta ou para a clínica ortopédica para continuidade do tratamento. Esse foi um avanço, senhora entende? Isso foi um avanço. E a fisioterapia? A fisioterapia também. A fisioterapia a gente avançou bastante. A gente conseguiu chegar com equipamentos novos. Ainda tem equipamentos para chegar no final de janeiro. Algumas empresas a gente não conseguiu a compra, deu deserto. Então, assim, também um avanço, ampliou, melhorou a ambiência. A gente ampliou a equipe. Então, assim, rodou muito, as pessoas estão conseguindo fazer os seus atendimentos. Sejam eles operatórios, seja eles por AVC, neurológicos, seja ele por outras questões que envolvem ali a fisioterapia. Mas qual que é o prazo hoje para a pessoa conseguir agendar uma consulta com o fisioterapeuta lá para marcar? A fisioterapia, ela tem vários ramos, digamos assim. Então, eu tenho o ramo neurológico, que é uma fila. Eu tenho o ramo ortopédico, que são por conta de cirurgias, né? Então, são vários ramos. Hoje a gente consegue em torno aí de 30 dias a 90 dias. É um prazo adequado ou poderia ser menor? Não, é um prazo adequado. Eu peguei com 1 ano, então é um prazo assim, que a gente conseguiu avançar bastante. Então, a fila, ela, igual eu te falei, ela é uma fila viva. Então, assim, às vezes você tem uma incidência muito grande de algumas, principalmente nós que vivemos as questões do acidente do trânsito, onde
mexe muito com a parte de estrutura, moto, cai, fraturas. Então, hoje a gente tem essa fila da parte ortopédica um pouco maior, mas da parte neurológica eu já tenho um pouco menor. Da parte pós-operatória também é um pouco menor. Então, ela depende muito do ramo que você for entrar ali. Mas hoje a gente conseguiu avançar bastante. Qual que é o principal gargalo, o maior gargalo na área da saúde na sua avaliação, secretária? Olha, eu acredito que ainda são as filas, né? A gente conseguiu avançar em muitas filas, né? Na parte da oftalmologia, onde a gente conseguiu aquele aparelho de tomografia. Então, dentro do aparelho do tomógrafo, a gente consegue fazer mais ou menos uma média de 6 exames, aonde antigamente a gente teria que mandar para Campo Grande ou contratar, né, uma empresa para que fizesse isso. Então, hoje a gente já consegue fazer dentro do próprio SEM. Então, hoje as filas ainda elas giram. Por quê? Eu tive 4 multirões vamos falar dos multirões, né? Eu tive 4 multirões de psicologia infantil. Então, a fila de psicologia infantil era uma fila que está aí rodando aí uns 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, 2 anos mais ou menos. Porque é muitos pacientes. Hoje a gente tem a questão da saúde mental, ela tem afetado a geração, digamos assim. E eu tenho muitos encaminhamentos a essa fila. Então, a gente conseguiu, em 4 multirões, né, fazer atendimento desses pacientes. Sábado foi o último multirão, onde a gente colocou 14 profissionais psicólogos para fazer essa reavaliação. Nessa reavaliação dessa fila, a gente conseguiu reavaliar aí uma média de 1.000 pacientes e muitos tiveram alta, outros foram classificados como prioritário, outros já saíram para o atendimento com o psiquiatra. Então, a gente conseguiu visualizar nessa fila realmente a necessidade da fila, aonde a gente conseguiu identificar algumas crianças que realmente precisavam ir para o CAPS imediatamente. Outras já não, outras já... Às vezes há um luto, né? Passou por um momento difícil e já estava restabelecido e não precisava ficar na fila. Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano da gente continuar trabalhando nessas filas. A gente teve a parte voltando na ortopedia, tinha um MS Saúde, onde por 2 vezes ele foi parado, né? Estabilizado pelo Estado. E nesse último agora a gente conseguiu, numas tratativas com o Estado, que voltasse o MS Saúde, né? E conseguimos aí fazer, semana retrasada, mais 9 cirurgias de joelho. Então, a gente vem trabalhando nessas filas para que as filas elas sempre vão existir, mas elas têm que ter uma espera razoável, né? Uma espera razoável onde esse paciente ele tenha esse tempo hábil, né? Da espera, devido à sua classificação de risco, e na urgência ele tenha uma agilidade para essa consulta. Qual que é a área que tinha maior demanda? Psicologia. Psicologia ainda tem. Psicologia e psiquiatria. Na psiquiatria a gente evoluiu bastante. Por mais que a gente tenha hoje, né, nacionalmente falando, a gente tenha uma dificuldade de profissionais, né, com RQE, profissionais que vão, né, para essa seara da psiquiatria, a gente conseguiu puxar, né, um doutor para o ambulatório. E eles estão conseguindo rodar bastante, né? Então, estão conseguindo fazer bastante atendimento. A gente iniciou algo que a gente não tinha antigamente, que era os atendimentos de psicologia em grupo. Então, isso faz com que você consiga atender mais rápido esse paciente. Hoje, qual que é a média que leva para a pessoa conseguir um tratamento com psicólogo, com psiquiatra? A média... é porque a gente não... Hoje eu posso te dizer assim que ainda está demorado com a psiquiatria. Eu estou com uma fila na psiquiatria de 1.100 pacientes. Na psiquiatria. É bastante. É uma fila aí de, igual eu te falei, de 2 anos e meio mais ou menos que nós já tínhamos essa fila. Então hoje a gente conseguiu normatizar, aumentar a capacidade de atendimento. Como que se aumenta a capacidade de atendimento da psicologia? Fazendo tratamentos em grupo,
né, hoje nas unidades básicas, e vamos voltar o EMULT agora. Terminamos os protocolos, terminamos os processos, então provavelmente teremos aí 6 psicólogas nas unidades, né, realizando também esses atendimentos em grupo. Então a gente vai conseguir melhorar essa demanda, tanto na infantil como no adulto. Isso a partir do próximo ano já? A partir do próximo ano. São 7h19, 7h19, nós vamos fazer uma... A gente volta para continuar esse bate-papo, essa entrevista com a secretária municipal de saúde. É já, depois do intervalinho. Bahia, dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Vem aí, a 7ª Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Uma das festas mais tradicionais de Três Lagoas. No dia 13 de dezembro, a partir das 11 horas, na Arena Mix. Vai ter muita música boa, costela de chão com acompanhamentos, ação entre os amigos e muitas atividades nesta edição. Garanta já seu convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora ou com os nossos colaboradores. Mais informações pelo WhatsApp 67 99206 2604. A maior black do Brasil tá de volta na Casas Bahia. A qualquer momento, plantões ao vivo nas redes sociais. É isso aí, Bia! Eu já tô visitando lojas por todo o Brasil para saber os produtos mais desejados pela galera. Então, fica ligado quando você ouvir essa vinheta. Corre pra loja, site ou app da Casas Bahia, que tem preço imperdível. Plantão Black ao vivo, Casas Bahia. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Quando o trabalho exige força, precisão e confiança, a VMG Guindastes está pronta para atender. Especializada na locação de guindastes e munques, oferecemos soluções seguras e eficientes para a movimentação de cargas pesadas em todo o Brasil. Com equipe qualificada e equipamentos modernos, somos referência no setor. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Fone 35227662 e o WhatsApp 996897392. Avenida Clodoaldo Garcia, 3210. Agora são 7h22, 7h22. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Juliana Salim, é nossa entrevistada do dia. A gente está falando sobre saúde. Agora, secretária, para o próximo ano, né? O que a gente ainda pode esperar? A gente viu que assim que a senhora começou, a senhora iniciou uma série de mudanças. Algumas mudanças desagradaram, outras não, mas no sentido de melhorar o atendimento. O que a gente pode esperar em outras áreas para esse próximo ano? Olha, para o próximo ano a gente tem investido muito em telemedicina, né? A telemedicina é algo aí que vem sendo implantado em todos os municípios, é algo que vai avançar muito, principalmente em especialidades que a gente não consegue ter ou não tem especialistas, né? Então, na telemedicina hoje a gente já tem uma gama grande de atendimentos. Hoje eu tenho uma endocrinologista presencial, doutora Larissa. Então, ela não consegue abarcar toda essa população. Então, a gente já tem o atendimento de telemedicina de endócrino adulto. Nós iniciamos o atendimento de telemedicina endócrino infantil, que é uma especialidade que não temos no município, os especialistas. A gente já fez 46 atendimentos que tinham na fila, a gente já conseguiu atendê-los, né, com a especialidade de interteleconsulta, junto com um médico ao lado, fazendo aquela
dinâmica junto com o médico do Albert Einstein. Hoje a gente tem o Albert Einstein, nós temos a TopMed e a Fiocruz, que faz esse atendimento para a gente. Para o ano que vem também a gente tem as questões das reformas, né? A gente acredita muito que a ambiência, ela faz muito parte desse processo de acolhimento, tanto para o paciente como para o servidor. Então nós temos, além das reformas que nós vamos concluir em todas as unidades, ou quase todas as unidades, nós temos também as construções, que é o CAPS-J. Nós temos o Miguel Nunes, Porte 4, né, que o doutor quer fazer ele 24 horas para melhorar esse atendimento, esse fluxo, essa vazão. Haja visto que o hospital regional, ele é um hospital mais fechado, onde ele está imbuído aí para fazer os atendimentos de mais alta complexidade. A gente tem conversado muito, feito algumas reuniões com o Dr. Maurício do Estado, para que realmente as cirurgias de neurocirurgia, né, e cardiologia, elas venham a acontecer realmente, essa fila venha ser trabalhada. A gente sabe que Campo Grande enfrenta aí um momento crítico, né, que espero que seja passageiro, aonde ele está passando por dificuldades e conforme a Santa Casa está fechada, então você não consegue mandar esses pacientes, tanto aqui de Três Lagoas como de outros municípios. Então a gente precisa que o regional ele se desenvolva na alta complexidade. Hoje não realiza essas cirurgias de cardiologia? Realiza, mas em pouca quantidade, né? A gente gostaria e a gente quer que ele seja um referencial e ele consiga mesmo realizar muito mais do que ele realiza hoje pelo tamanho e pela alta complexidade que ele deve gerar aqui no município, né? Para todos nós aqui do Costa Leste. Bom, a senhora falou dessa unidade 24 horas que deve funcionar aqui no bairro Vila Nova. A gente não pode falar de UPA porque é diferente o atendimento, né? Mas enfim, vamos ter uma unidade funcionando 24 horas. A senhora acredita que vai desafogar um pouquinho a UPA aqui de Três Lagoas, lá na Vila Carioca de São Carlos? Sim, a gente acredita que sim. Esse ano é um ano da gente investir bastante nas unidades básicas de saúde, né? Quando a gente investe nos profissionais da unidade básica, que hoje a gente já tem uma gama, né? Hoje, em quase todos os meses do ano, a gente tem a propagação de eventos. Então, a gente tem Outubro Rosa, a gente tem vários eventos que trazem a população para essa unidade básica e mostram para ela o conhecimento, né? Então, hoje a gente tem mesmo, esse ano mesmo, a gente fez várias campanhas, né? Agosto Dourado, Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, mês do Idoso, que foi no outubro, a gente também trabalhou, Dia das Crianças. Então, a gente acha que essa questão, quando a gente fala de campanhas, a gente traz esse público, né? Principalmente o público masculino, que ele não vai muito ao posto, né? A gente traz esse público masculino para trazer conhecimento, para que quando ele entenda que algo não está bem, logo no início dessa doença que seja, ele já procure a unidade e a gente já consiga um tratamento mais rápido, né? Porque muitas vezes, quando o paciente ele vai à unidade, a sua doença já está, às vezes, num escalonamento muito alto. Então, devido a isso, às vezes, né, ele quer agilidade, mas o processo é um pouco mais demorado. Então, é muito importante que a gente tenha uma população saudável. Mas aí é aquela questão, quando as pessoas às vezes vão nas unidades de saúde, às vezes as pessoas até reclamam justamente por isso. Porque às vezes é demorado para você conseguir um atendimento com o médico, vai na UPA, ela sabe que lá ela vai ter aquele atendimento naquele momento. Como fazer para melhorar também o atendimento nas unidades básicas de saúde? É que tem diferenças, né? As unidades de saúde, elas precisam estar imbuídas no tratamento. Eu investigar o que realmente está acontecendo e fazer o tratamento àquele paciente. A UPA é algo agudo. Tô com uma dor de cabeça, ele vai me dar um dipirona, vai melhorar. Mas o que causou a sua dor de cabeça? O que está causando? Né? Às vezes é algo simples ou às vezes é algo mais complexo. Então, essa investigação, ela vem aí para estar sendo trabalhada nas unidades básicas. Então, a gente, no começo de janeiro, no começo da segunda quinzena, nós já,
se eu não me engano, é do dia 15 ao dia 18 de janeiro. A gente vai ter um aulão, digamos assim, uma especialização com os médicos das unidades básicas. Então, nós vamos ter endócrino, nós vamos ter os nossos especialistas, né? Fazendo ali uma discussão de casos, porque isso é importante. Então, a gente quer trazer mais esse conhecimento para o próprio médico das unidades básicas, né? E também a implantação da teleinterconsulta. A teleinterconsulta é algo que vem também transformando aonde? O médico detectou um problema hemato. Nós não temos hemato, né? Na rede. Então, ele detectou esse problema hemato, ele automaticamente, ele manda um comunicado para o Albert Einstein, ali para aquele médico hemato, e sugere uma consulta. E aquele médico vai devolver para ele o que poderia fazer e o que está acontecendo com aquele. Se eu preciso encaminhar, se eu não preciso encaminhar, quais os exames que eu preciso fazer. Então, esse ano é um ano de fortalecimento das unidades básicas. Nós temos servidores muito bons, né? Servidores imbuídos na causa, que querem, né, que as coisas aconteçam. Uma das evoluções também que você me perguntou é a vasectomia. Antes a gente precisava ter uma empresa onde fazia esse tipo de cirurgia pra gente. Hoje a gente já está fazendo no SEM. Então hoje a gente tem as vasectomias no SEM, as pequenas cirurgias, né? Nós temos 3 médicos de pequena cirurgia dentro do SEM. Então a gente vem evoluindo aí para que a gente tenha mais resolutividade nesse tratamento desses pacientes. Hoje falta bastante profissionais ainda interessados em atender pelo SUS aqui em Três Lagoas, secretário, e por isso que vocês têm investindo na telemedicina? Tem muitas especialidades, né? A cada ano que passa, a saúde, ela vem vem gerando mais especialidades. Então, nem todas as especialidades nós temos dentro do município. E cada um tem o seu propósito, né? Nós tínhamos 2 psiquiatras muito bons até o começo do meio do ano, e eles resolveram cuidar de outras coisas. Então, tem muito isso dentro da rede do Mas SUS, além de especialidades, né? Nos próprios postinhos de saúde, às vezes os pacientes reclamam, mas não está tendo médico no postinho. Está acontecendo de falta de clínico também? Não. A gente, muitas vezes, o que acontece? Às vezes é um atestado, que é um atestado que acontece muito repentino, e aí você tem dificuldade de fazer a cobertura naquele momento, naquele dia que você soube. Mas logo em seguida você já consegue remanejar. Hoje tem férias de médico férias também, de médicos também. Então, tem essas questões que a gente envolve. Então, às vezes, o médico está de férias, eu coloco um folguista ou um ferista de 20 horas, né? Mas falar para você que hoje eu não tenho médicos nas unidades básicas, eu tenho. Todas as unidades básicas, nós temos a quantidade de médicos, e os que eles vêm cobrir, fazer as coberturas, né? Então, para o começo de janeiro agora, eu tenho 3 médicas em licença médica, licença maternidade. Então, aí são 6 a 7 meses, né? Então, nesses períodos, a gente tem que vir com uma cobertura. Então, às vezes, fica um pouquinho mais justo para um outro médico que entra de licença médica. Mas a gente sempre tem feito esses remanejamentos. Eu não falo para você que é 100% ainda, mas a gente está trabalhando para que cada dia mais a gente tenha essa melhoria nesse atendimento, para que não fique sem o médico fazer esse atendimento. Agora, por exemplo, para alguns especialistas no SEM, acho que cardiologia, cardio, e tem um outro lá que as pessoas têm reclamado também da demora, do tempo que para conseguir uma consulta com um especialista no SEM. Como que está essa questão? Então, o cardiologista, eu tinha... Cardiovascular, acho que mas enfim, com especialista no SEM. O cardiologista, eu estou com 3. A doutora Vivian exonerou, né? Então, hoje a minha fila de cardiologia é em torno aí de 40. Eu não tenho uma fila grande. 40 dias? 40 pacientes 40 na fila. Mas para conseguir um atendimento, qual que é a média? 40 pacientes eu tenho, uma média um mês e meio, mais ou menos. Você deve estar falando do vascular. Exatamente. Né? O vascular. O vascular, hoje a gente só tem um profissional,
né? Que também a gente observou do mês passado para esse mês uma evolução. Então, a gente está caminhando para isso. O vascular, a gente também não tem esse profissional na rede. Então, por isso, quando a gente não tem o profissional na rede ou tem uma quantidade menor, a gente parte para a telemedicina para que esse paciente não fique represado ali naquela fila. Qual que é o período para um paciente conseguir com cardiovascular o atendimento? Com cardiovascular, eu acredito que está numa média aí de 6 a 7 meses. 6 a 7 meses? Eu acredito que sim, mais ou menos por aí, nessa média. Eu não estou aqui com meus indicadores, mas é mais ou menos essa média. E aí que algumas pessoas colocam, o secretário até tá recebendo recadinho justamente disso, quando fala, mas o exame foi marcado, o paciente não compareceu. Justamente por esse tempo, por essa demora, não é muito tempo, e isso faz com que tenha esse número de faltosos quando são chamados? O que acontece? Em toda fila, você tem aquela classificação de risco. Então, tem pacientes que são azul, que são pacientes eletivos, que a gente fala assim, que ele tem uma possibilidade de esperar, né, os 180 dias. E tem pacientes de classificação amarela, que eu preciso de um atendimento mais rápido. Sobre essa questão do aviso da comunicação, esse ano de 2026 vai ser um ano que a gente vai tentar transformar a saúde digital. É um dos propósitos do Dr. Cassiano, é um dos nossos propósitos da Secretaria de Saúde, porque a saúde digital hoje ela está muito atrasada no nosso município ainda, né? Então, assim, a gente já entrou em contato com algumas empresas, procurou saber em outros municípios para ver como que isso funciona. Então, hoje a gente sabe que tem algumas alternativas de chatbot, né, e de outros tipos de formas digital que a gente consegue chegar mais rápido ao paciente, né? Então, o paciente ele consegue ser atualizado das suas demandas com mais agilidade, né? Ele permitindo a ele colocar se ele vai ou não para consulta. E aí, essa consulta automaticamente ela volta para um outro paciente, né? E a gente diminui essa falta, porque o médico está lá, né? Então, assim, quando a gente fala que a gente teve 45 mil faltosos esse ano agora de 2025, quando a gente fez aquele cálculo, está muito ligado à parte digital. A gente precisa desenvolver essas metodologias digital para que o paciente tenha essa autonomia. A gente sabe que tem muitos idosos, né? Mas a grande maioria é paciente adulto, né? A faixa etária, e que a gente vai conseguir com a parte digital chegar mais rápido. Então, um dia antes vem o comunicado para ele. Quando a gente fala de faltosos, eu vou te dar um exemplo da carreta, né? Da carreta da saúde. Em uma semana, nós tivemos 60 faltas, né? De todo o atendimento. Em uma semana dá 5 dias de atendimento. Em 5 dias de atendimento, eu tive 60 mulheres que confirmaram a consulta, falaram que iria e não foram. Então, quando a gente fala da falta, ela está relacionada a não falta por eu não saber do atendimento, mas a falta que você referiu que iria na consulta e não foi, né? Então, é isso que a gente pede, a conscientização. E a gente vem trabalhando, e esse ano de 2026 vai ser um ano de trabalho na parte digital, então as pessoas vão conseguir acessar com mais facilidade essa parte digital. Ela vai conseguir ver se tem um medicamento ou não no posto que ela quer, ela vai conseguir marcar uma consulta no posto de saúde sem precisar ir na unidade, ela vai conseguir ver ela em qual posição que ela está na fila, né? Então a gente vai trabalhar nessas questões para que a população tenha mais transparência, digamos assim, mais clareza nessa fila que hoje ainda é muito difícil você conseguir. Você vai lá no posto e às vezes não tem tanta agilidade. Então a gente vai estar trabalhando nisso nesse ano de 2026. Que legal. Falar agora um pouquinho do CAPS-EJ, né? Atendimento para as crianças, enfim, que também era algo que as pessoas reclamavam bastante. A gente está vendo que vai ter melhorias nessa área, secretária? Sim, nessa área da saúde mental como um todo, tanto no CAPS-EJ, como a gente também tem pleiteado bastante o CAPS-3, né? A transformação do CAPS-2 para o CAPS-3, porque a gente sabe que hoje são poucos profissionais que têm essa autonomia e essa especialização,
na saúde mental. Então, o CAPS-IJ ele vai ser um avanço maravilhoso, né? Onde a gente vai conseguir diferenciar essa população, e a população infanto-juvenil ela vai ser toda trabalhada num local só, né? A proposta do Dr. Cassiano é trabalhar essa população infanto-juvenil nessa área onde ele vai ter o atendimento desde a parte do neurodivergente ali, com a clínica do autista, como o atendimento da própria clínica da criança, melhorando, ampliando a oferta de atendimento, e também do CAPS-IJ. E pleiteamos também para o ano que vem a parte do CAPS 3, que nós precisamos muito, né? Nós sabemos que às vezes a população de saúde mental, às vezes ela tem alguma disfunção e ela chega na UPA e ela fica ali muito tempo na UPA até sair essa vaga. Porque hoje a gente tem poucos hospitais. Por mais que a gente tenha hospital contratado também da prefeitura, a gente tem poucos hospitais no estado, digamos assim, né? E aí essa pessoa, às vezes, ela fica 1 semana, 7 dias, 10 dias esperando essa vaga. E a gente sabe que a UPA não é o melhor local, né? Não é um local que traz um sossego, uma tranquilidade que esse paciente precisa. É uma unidade de urgência e emergência, as pessoas, ambulância chegando e saindo a todo momento. Então, a gente tem ido atrás, né, dos nossos queridos vereadores, dos deputados para conseguir essa verba, né? Para conseguir essa emenda e melhorar aí, passar o CAPS 2 para CAPS 3 e conseguir dar uma melhor qualidade de atendimento para esse paciente de saúde mental. Até falando nessa questão de pacientes, a semana retrasada nós tivemos até a internação daquele morador em situação de rua, e foi algo que também, né, uma parceria da Secretaria de Saúde com outras secretarias. Eu até gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse caso, o porquê da medida. O Adriano é um paciente que a gente não entra muito no detalhe, porque é algo mais ético, né? A gente não consegue, tanto é que a gente não faz, nós mesmos da saúde nem nos pronunciamos, porque é algo que a gente faz diariamente, né? Às vezes as pessoas falam, fizeram com o Adriano. Não, nós fazemos diariamente. Diariamente nós internamos, né, pacientes que têm problemas mentais em várias outras clínicas, né? E nós não divulgamos. É porque o Adriano era algo mais visível, né? Estava na rua. Então, o Adriano, ele está bem. Quarta-feira agora, nós temos o nosso psicólogo que estará fazendo a visita a ele, né? Então, a gente geralmente, a gente interna e a gente fica sabendo dos quadros. Não é algo que você internou e esqueceu. Então, o Adriano tá bem, a gente espera que ele se recupere, né? Que ele é um ser humano que também precisa de dignidade. Então, ali onde ele estava não tinha dignidade, não tinha um local para dormir satisfatório, e ele não estava com condição. A sua saúde dele mesmo estava comprometida. Então, por isso que a gente teve que fazer essa intervenção. Ou seja, mas vocês têm um trabalho, então, porque as pessoas colocaram, mas só com o Adriano porque tá ali. Não, já existe um trabalho para as demais pessoas com problemas mentais. Sim, já existe esse trabalho. Tanto é que a gente tem a nossa residência terapêutica. Nós temos 8 pacientes na residência terapêutica hoje. A residência terapêutica, ela tem cuidadores que cuidam desses pacientes. Muitos deles já estão nas suas atividades, né? E isso que é importante, eu conseguir pegar esse paciente e colocar ele dentro da sociedade de novo. Então, 2 desses pacientes, eles trabalham fora, eles vão, exercem, né, a sua cidadania, ganham seu dinheirinho e volta para a residência terapêutica. E a gente vai funilando aí com os familiares, né, fazendo esse trabalho com assistência social, para que tenha de novo uma reinserção dele dentro da família e ele tenha alta. Então, a gente tem outros trabalhos, né, como a residência terapêutica, a gente faz festinha, faz aniversário, comemora. Então, às vezes, que é algo que não é visto, né? Esse ano a gente quer trabalhar mais nas mídias, né,
para que as pessoas vejam a grandiosidade, que a saúde não é só o tratar da doença em si, mas a gente também recupera muito além disso, né? O autocuidado, ensina a tomar banho, então tem tudo isso atrelado também à nossa saúde hoje de Três Lagoas, que às vezes a gente não vê. O CAPS 2 mesmo, a gente teve agora nesse ano, né, de 2025, a Yasmin, né, a Yasmin Oliveira. Ela é uma das artistas que ganhou primeiro lugar, foi destaque, né, do nosso CAPS 2, onde ela fez a obra Dois Amantes. Então, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e ganhou em primeiro lugar. Então, lá no CAPS 2, a gente tem um trabalho brilhante das artesãs, onde eles fazem os seus trabalhos manuais. Isso é muito bonito, né? Você não está tratando só... vendo o paciente como é um doente. Não, a gente vê ele como uma pessoa da sociedade que precisa, que às vezes os próprios familiares não têm paciência. E aí ele vai para o CAPS 2, ele almoça, ele janta, ele toma café da tarde. Então, a saúde é muito mais além que isso. E a gente quer, nesse ano, fortalecer muito mais esses vínculos, porque a gente acredita no propósito que cada servidor tem. Nós temos muito a melhorar, mas nós temos muitas coisas que a gente faz com amor, com coração e que tem trazido bons frutos, né? Eu acho que uma pesquisa que saiu recentemente, ela diz muito sobre a saúde de Três Lagoas, né? Três Lagoas é uma das cidades que você tem mais acesso, né? Do país inteiro, Três Lagoas ficou em 6º lugar na área da saúde como os melhores índices. Só que aí tem a questão do atendimento, que ficou bem lá embaixo ainda. Então você tem acesso à saúde, que precisa às vezes melhorar, é o atendimento, né, secretária? Esse daí foi um ranking, né, nacional, não é nada de Três Lagoas, é um ranking nacional, onde Brasília faz esse levantamento de gestão de saúde pública, né? Então, dentro dele é monitorado, levantado dentro do ESUS vários dados. Então, um dos dados que a gente teve, que a gente ficou em primeiro lugar do estado do Mato Grosso do Sul, em 6º lugar no país, foi de acesso à saúde, em 5.750, mais ou menos, municípios do país. E eu não acho que nós ficamos ruim na qualidade de saúde, porque na qualidade de saúde nós ficamos em 129º, 129. Em 5.700, comparado com o país inteiro, eu acredito que sim, que a gente está muito bem. E que a gente precisa olhar com sabedoria, entendimento, resiliência, os nossos déficits, aonde a gente precisa melhorar ainda. E a parte comportamental é uma dessas. E eu digo que às vezes é uma falha da gestão também, da gente olhar esse servidor e ver o que a gente precisa como gestão de trabalhar nisso, em treinamentos, em investimentos nele, porque nós temos servidores maravilhosos, pessoas imbuídas no trabalho. Não é fácil todo mundo estar comemorando o Natal e ele está ali comemorando, trabalhando o Ano Novo, e isso são anos, né? Não é um dia ou outro. E quando eu te falei que nós secretários da saúde, nós da Secretaria de Saúde, muitas vezes deixamos o nosso lar, né? Sábado mesmo eu tinha 4 eventos para ir. Então eu tinha a parte do mutirão que nós fizemos de psicologia infantil, porque eu acredito que o secretário ele tem que estar envolvido nisso. Então eu fui lá, conversei, olhei, vi o que estava acontecendo. Nós tivemos um mutirão de câncer de pele, onde as doutoras atenderam uma média aí de 200 pacientes ali na Praça Hamid Stebit. Nós tivemos também a festa da equinoterapia, que é um trabalho maravilhoso, que é feito ali com aquelas crianças para trabalhar na agilidade motora, né, na estabilidade deles. Então a gente tem esse compromisso, e é sábado, e ontem mesmo eu estava trabalhando referente a alguns acidentes que tiveram. Então a gente esquece muitas vezes, né, Jamila, das nossas famílias,
né? Saímos super tarde, inclusive o pessoal fala assim, vocês já estão fazendo 6 horas, a secretaria faz 8 horas, 9 horas, 12 horas, 20 horas, e somos felizes por isso, somos gratos por isso, sabemos o nosso propósito, sabemos de onde a gente quer chegar. Nós, quando a gente teve chamado, a gente ficou, né, ansioso, com medo, mas a gente está debaixo de uma palavra, e eu acredito muito na palavra que veio liberada para as nossas vidas, e eu sei que tem a comparação, né? Mas a Bíblia diz que a gente precisa ser grato pelas coisas que a gente já ganhou e olhar o que a gente quer, né? Então a Bíblia fala ser forte e corajoso. E nós estamos aqui para trazer um 2026 muito mais abençoado, muito mais iluminado, que as pessoas realmente consigam o que elas queiram. Não é às vezes naquele momento, mas a gente tem trabalhado para isso e temos olhado as falhas com muita calma, cautela, para que a gente melhore para o ano que vem. Maravilha, eu quero agradecer, secretária, a sua presença, obrigada. A gente torce para que realmente 2026 tenha melhoras, né? Nessas partes que ainda precisam ser melhoradas. A gente tem visto que muito tem sido feito e que algo ainda precisa ser melhorado. Então a gente deseja boa sorte para a senhora e para toda a equipe, tá bom? Eu que agradeço. Eu preciso só falar alguma coisa também referente aos servidores do EST. Servidores das próprias unidades básicas, que nós também ficamos em 7º lugar. Nós ficamos, deixa eu ler aqui, em 7º lugar, né? 7º lugar nacionalmente, referente às vacinas. Então, nós, assim, conseguimos um avanço muito grande no ranking, né? Isso quer dizer que eu tenho servidores comprometidos, né, com a saúde vacinal. Então, a Humberta, as meninas do IST, nós conseguimos o selo ouro, na erradicação da vacina de HIV, né, do vírus vertical. Então, isso nos traz muito, muito orgulho. Então, nós estamos caminhando. E não quero deixar também de falar para todos os farmacêuticos, né, que hoje eles fazem consulta farmacêutica, né, dentro das unidades, principalmente para aqueles pacientes que têm problema mental. Então eles vêm bonitinho, colocam nas caixinhas, e nós tivemos a Munize, uma farmacêutica nossa que foi reconhecida pelo Conselho de Farmácia e ganhou o prêmio aí no dia que nós estávamos ganhando aqui o reconhecimento aqui na Câmara. Ela estava sendo reconhecida lá no estado. Então, parabéns, Moniza, parabéns a todos os envolvidos do ST, das unidades básicas. E eu agradeço a população de Três Lagoas. A Secretaria de Saúde está com as portas abertas para recebê-los, né? Às vezes tem alguma demanda, outra demanda que talvez você não foi contemplado. Vá lá, conversa conosco, né? Às vezes a gente consegue olhar com uma outra mentalidade, de uma outra forma, e esclarecer o que a gente consegue. Obrigada, secretária. Tá aí, a gente conversou com a secretária Juliana Salim, né, secretária de Saúde, fazendo um balanço aí dos trabalhos no decorrer deste ano e das projeções para o próximo ano. 7h51, intervalinho, a gente já volta com mais notícias. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. A maior Black
Black do Brasil tá de volta na Casas Bahia. A qualquer momento, plantões ao vivo nas redes sociais. É isso aí, Bia! Eu já tô visitando lojas por todo o Brasil para saber os produtos mais desejados pela galera! Então, fica ligado quando você ouvir essa vinheta. Corre pra loja, site ou app da Casas Bahia, que tem preço imperdível. Plantão Black ao vivo, Casas Bahia. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Quando o trabalho exige força, precisão e confiança, a VMG Guindastes está pronta para atender. Especializada na locação de guindastes e munques, oferecemos soluções seguras e eficientes para a movimentação de cargas pesadas em todo o Brasil. Com equipe qualificada e equipamentos modernos, somos referência no setor. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Fone 35227662 e o WhatsApp 996897392. Avenida Clodoaldo Garcia, 3210. Agora são 7 horas e 54 minutos, 7h54 agora. Vamos falando de escorpiões, Natan? Tem uma reportagem aí, a gente vai falar de escorpião, daqui a pouquinho a gente volta a falar de oportunidades. Porque Três Lagoas, a gente já registrou mais de 700 casos de escorpiões somente neste ano. Vamos acompanhar na reportagem. Três Lagoas segue a tendência de várias cidades de Mato Grosso do Sul e do país, com um aumento expressivo nos registros de acidentes envolvendo animais peçonhentos. De acordo com o setor de doenças e agravos não transmissíveis da Secretaria de Saúde, de janeiro a novembro deste ano foram contabilizados 758 acidentes com escorpiões. O Centro de Controle de Zoonoses, responsável por atender chamados da população, também percebeu elevação no número de ocorrências. Foram 544 atendimentos em 2024 e 592 em 2025, envolvendo escorpiões e outros animais peçonhentos. Com a alta nos casos, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses reforça a importância de adotar medidas de prevenção, manter a casa limpa, evitar acúmulo de lixo, folhas secas e entulho, cortar a grama e não descartar resíduos em terrenos baldios são algumas das ações essenciais. Então a gente tem que ficar bem esperto, manter quintais limpos, tirar entulho, tirar tudo que possa ser acúmulo para essa toca para o escorpião. Em caso de encontrar um animal peçonhento, Bazan explica que o ideal é se afastar, manter a visão sobre o local e acionar o CCZ. Para solicitar o apoio, o cidadão pode entrar em contato com o telefone 99251-1668 ou 98139-3530, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 6 da tarde. O atendimento do Corpo de Bombeiros é 24 horas pelo telefone 193. Trabalhamos com denúncia, as pessoas ligam aqui no Centro de Controle de Zoonoses sobre aparecimento de escorpião. Nós vamos até a residência ou falamos por telefone, aí é feito um trabalho do quê? De conscientização das pessoas com panfleto, explicando, orientando o que se deve fazer em caso de escorpiões, como manter os quintais. Em alguns casos, onde o número é elevado, nós fazemos também, junto com a equipe da endemias e da entomologia, uma busca ativa naquela região, para fazer o entorno das residências, para saber mesmo se tem realmente aquela infestação de escorpiões. Em várias regiões de Três Lagoas, tanto nos bairros quanto no centro, moradores têm relatado o aparecimento frequente de escorpiões dentro das residências e nos quintais. A expansão desses animais está diretamente ligada às condições do ambiente urbano, especialmente a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões. Hoje nós temos escorpião na cidade inteira, não são mais bairros, nada, porque com a rede de esgoto, eles costumam andar na rede de esgoto, que o alimento preferencial deles é a barata, então eles sempre vão atrás de barata. Não existe, as pessoas falam ainda que vai desetização para escorpião, mas não existe uma 100% eficaz, porque a única que é eficaz é a hora que o veneno cai em cima do escorpião, aí mata. Se ele só ficar no ambiente, ele não mata o escorpião. Então, assim, o que a gente fala? Para as pessoas detetizarem para barata, que é o principal alimento dele. Onde não tem barata, normalmente eles não vão porque não tem o alimento deles.
7 horas e 57 minutos, 7h57, tá aí, né, gente? Ficou alerta. A gente vai falando agora de oportunidades. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Paula Regina Carvalho, que é coordenadora de desenvolvimento humano da Metalfrio, e o Juan Felipe Araújo, que é o gerente de produção industrial. A quem eu agradeço a presença de vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho. O que é a Metalfrio, né? Primeiro, antes da gente entrar aí nessa questão das oportunidades. Legal. Bom, a Metalfrio é uma empresa multinacional brasileira com atuação de forma global e nós temos unidades fabris, a principal aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, por ser uma empresa brasileira, né? Mas também temos unidades no México, na Turquia, na Rússia, e essas unidades fazem a gente ter uma atuação de forma global. Então, a unidade de Três Lagoas, a produção daqui atende a toda a América Latina. A do México atende a América do Norte, a América Central. A unidade da Turquia atende a Europa Ocidental e alguns países da África. E o da Rússia também alguns outros países da Ásia. Então, de certa forma, a gente atua no mundo todo. Temos aí essa posição global. Então, somos uma grande indústria de refrigeração comercial. São os freezers, né, que atendem aí as empresas de bebidas e alimentos. E aqui em Três Lagoas, vocês estão localizados onde e desde quando? Nós estamos no Distrito Industrial desde 2008? Desde 2008. Então, de lá para cá, a Metalfrio fez essa mudança, né? Ela era em São Paulo e fez essa mudança para Três Lagoas, considerando que aqui é um ponto estratégico aí da América Latina, né? Conseguindo isso com a produção aí para toda a América Latina. Bom, e em relação à questão de oportunidades de emprego, vocês estão com várias vagas disponíveis, têm feito um trabalho também em parceria com a prefeitura na tentativa de conseguir essa mão de obra que vocês precisam? Isso mesmo. A gente tem trabalhado bastante em parceria com a prefeitura, né? Considerando que eles já têm aí uma atuação, né? Uma infraestrutura para nos apoiar nesse processo. Nós temos também um time, né, bem preparado para fazer esses processos seletivos e para captação de mão de obra, né? Considerando que a Metalfrio é uma empresa que desenvolve muito as pessoas, então a maior parte das nossas vagas são para cargos de entrada. Então é o operador de produção, o operador de máquinas, um almoxarife, um empilhadeira. Então a pessoa entra por essas oportunidades e a gente então vai fazendo o desenvolvimento das pessoas e elas vão crescendo lá dentro da empresa. Bom, e as pessoas que têm interesse em trabalhar na Metalfrio, como que elas fazem? Elas podem enviar o currículo pelo WhatsApp, pelo nosso WhatsApp, é o 67 998856673. Então, esse é o nosso WhatsApp que a gente deixa disponível, as pessoas podem mandar por lá. Ou podem também pelo nosso site, que é o metalfrio.com.br/vagas. E aí você pode clicar lá, enviar meu currículo, você vai ver, selecionar Três Lagoas e verificar todas as oportunidades que tem lá. Então, temos outras oportunidades também, mas principalmente essas de entrada, que é o operador de produção, operador de máquinas, almoxarife e empilhadeira. E vocês têm dado muitas oportunidades, não só para quem mora em Três Lagoas, mas para funcionários de outras regiões também, né? De outras cidades, né? Exato. Castilho, Itapura, são cidades que a gente também atende, né? Então, as pessoas de lá também podem participar do nosso processo, a gente oferece transporte, então a gente dá todas as condições para a pessoa vir para cá trabalhar todos os dias, né? Eu acho que o bom é isso, né? Apesar da pessoa morar fora, ela não precisa ficar alojada ou ficar muitos dias fora de casa, né? A gente dá essa condição para a pessoa ir e voltar todos os dias para sua casa, ficar próximo à sua família. E como que está a produção hoje, o trabalho? A gente vem numa crescente muito grande, né? Estamos aqui justamente pelo desafio do próximo ano, um volume muito alto de produção, e estamos buscando aí pessoas que nos ajudem a enfrentar esse desafio. Nós atendemos, como a Paula falou, os principais players do mercado, né, de bebidas, comida, sorvetes. Então, nós temos uma demanda muito alta para atender aí nos próximos meses.
estamos ansiosos para receber aí muitas pessoas, né? Eu venho pessoalmente junto com a Paula preparando os nossos líderes para conseguir direcionar cada um para um melhor posto, né? Entender o perfil de cada um para que a pessoa se sinta bem e feliz lá com a gente. E vocês, conforme ela estava explicando, trabalham com refrigeração. O produto de vocês, inclusive, eles são exportados, né? Os produtos, né? Sim, exportamos. A Metalfrio é líder em refrigeração comercial no Brasil. Então, quando você vai num supermercado, uma padaria, bares, restaurantes, você vê um produto Metalfrio. Somos inovadores também nesse ramo, né? Então, a Metalfrio surgiu lá 65 anos atrás e a gente vem liderando esse mercado, exportando aqui no Brasil também. Bom, maravilha. Então, quem tem interesse em trabalhar na Metalfrio, vamos repetir como que as pessoas fazem? Elas podem encaminhar o currículo para o nosso WhatsApp, que é o 67998856673. Maravilha. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada. Agora são 8h03, 8h03, e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua participação, né? A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente dia e até lá. RCN Notícias. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. VMG Guindastes, sua melhor opção em peso. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida.